Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai ver aí um assunto que é bem interessante. É um assunto, digamos assim, interdisciplinar. De repente pode cair numa prova de física, pode cair também numa prova de geografia, tá certo? E aí eu vou falar puxando mais claro para o lado da física. Então, o nosso assunto de agora, gente, é influência da Lua nas marés. É um assunto que já caiu aí em algumas provas, tá certo? Seria legal você ter uma noção básica do assunto. E qual que é a ideia aqui? Não sei se vocês sabiam, mas ao longo de um dia, do nosso dia aqui terrestre, 24 horas, no nosso planeta, pega um lugar aí que tem praia, tá? Naquele lugar, ao longo de um dia, pessoal, você sempre vai ter duas marés altas e duas marés baixas ao longo de um dia, ok? Então, você começa a contar meia-noite, passa o dia todo até a meia-noite do dia seguinte. Se você ficar contando lá, você vai ter duas marés altas e duas marés baixas. Agora vamos lá, gente. Por que que isso acontece? Né? Sempre que temos maré alta numa certa região do nosso planeta, na região que está diametralmente oposta, a gente também vai ter maré alta. Ou da mesma maneira, se você está numa região na qual naquele momento é maré baixa, se você puxar o diâmetro do planeta a partir daquela região, na região diametralmente oposta, você também vai ter maré baixa. Como vocês podem ver na próxima figura. Então, olha só, gente. Esse desenho aqui, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aqui está o nosso planeta. E esse anel azul que vocês estão vendo seriam aí os oceanos, né? Se não houvesse lua, gente, não existiria o efeito aí da maré. Agora o que acontece? Ele colocou aqui esse segundo desenho como sendo a lua influenciando aqui as marés. Então, o que eu falei para vocês agora há pouco? Sempre que você tem maré alta numa região do planeta, diametralmente oposto, você tem o quê? Maré alta também. E aqui seria a região de maré baixa, diametralmente oposto, você tem maré baixa também, tá certo? E vocês entenderam por que que são duas marés altas e duas marés baixas ao longo de um dia? Porque, gente, um dia é exatamente o tempo que a Terra demora para fazer uma volta em torno do próprio eixo. Então, se você marcar um pontinho aqui, esse pontinho, ao longo de um dia, ele vai dar exatamente essa volta e, portanto, ele vai passar maré alta aqui, depois maré baixa, outra maré alta, outra maré baixa até fechar o ciclo. Bom, aqui nesse desenho também está mostrando uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho melhor, que é quando você tem a Lua e o Sol alinhados, é uma maré que a gente chama maré de cisígia, que é a maior maré que você pode ter, a maré mais alta. A maior diferença de marés é quando você tem o quê? O Sol alinhado com a Lua. Por quê? Como a maré é um efeito gravitacional, tá certo? E também, além de ser um efeito gravitacional, também tem a ver com a rotação da Terra. Quando você tem Sol e Lua alinhados, tanto a força gravitacional da Lua como do Sol estão puxando para o mesmo sentido. Então, o que acontece? É a maior diferença de marés que você tem, tá? Por falar em diferença de marés, vamos para o próximo. Aqui, pessoal, tem uma animação que explica aí os tipos de marés que você tem, tá certo? Então, primeiro vamos imaginar que o Sol esteja desse lado aqui, ó, tá? Então, desse meu lado que eu estou mostrando tem o Sol. Aqui você tem as fases da Lua. Então, aqui seria a Lua na fase nova. Por quê? Porque o Sol está aqui, a pessoa que está aqui na Terra está vendo a parte da Lua que não está recebendo luz do Sol. Então aqui seria a Lua nova, aí aqui a Lua, vindo daqui para cá, né? A Lua crescente, a Lua cheia, porque o Sol está desse lado, então a pessoa que está na Terra vê a Lua totalmente iluminada, depois a Lua minguante, até voltar para Lua nova. Então, o que vocês estão percebendo aqui na animação? Em que situações você tem maior diferença de marés? Ó?
aqui, vamos esperar dar mais uma voltinha, e aqui. Então, ó, as luas nas quais a gente tem maior diferença de maré são exatamente lua nova e lua cheia. São as chamadas marés de cisígia, também conhecidas por muitos aí como marés vivas, tá certo? Então lembra, as maiores marés, ou a maior diferença que você tem em marés, é quando você tem a lua ou cheia ou nova, que é quando o sol está alinhado. E dentre essas duas, gente, a maior de todas é para a lua nova, tá certo? Agora, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando a lua passa ou por essa posição ou por essa posição, o que acontece? O sol continua aqui, a lua está aqui. Você percebe na animação que quando passa por aqui, não tem tanta diferença de marés da alta para baixa. Isso ocorre porque é o que a gente chama de maré de quadratura, tá certo? Vai aparecer de novo o nome aqui, ó. Esse é o cisígia. Olha aí, ó. Maré de quadratura, também conhecida por muita gente aí como maré morta, tá certo? E para encerrar esse assunto, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Uma coisa bem interessante. Se a gente fizer as contas, né? Você tem aí a atração gravitacional da Lua sobre as águas e você tem a atração gravitacional do Sol sobre as águas. Olha que interessante. Se você fizer as contas, você vai perceber que a força gravitacional do Sol sobre as águas, ela é bem maior do que a força gravitacional que a Lua aplica sobre as águas. Só que aí vem a pergunta que não quer calar, né? Pô, professor, quer dizer então que a força do Sol sobre as águas é maior que a força da Lua? Sim, é maior. Mas maré é uma coisa causada por Lua, não por Sol. E por quê? Olha só, gente, a explicação aqui, ó. O que acontece é o seguinte, apesar da força que o Sol aplica ser maior, ela é praticamente constante ao longo de todo o nosso planeta. Ou seja, o Sol, gente, ele está atraindo fortemente, só que igual em todos os pontos do planeta. A Lua, apesar de ser uma força menor em valor, a gente tem mais diferenças ao longo do nosso planeta dessa força do que a força do Sol. Então, em outras palavras, o Sol ele puxa forte igual todos os pontos. E a Lua, apesar de puxar um pouco mais fraco, é muito diferente a força que tem quando você pega pontos diametralmente opostos da Terra. Por isso que a gente fala que maré é uma coisa que tem a ver com Lua. Quer dizer, tem uma parte a ver com o Sol também, mas essencialmente maré é um efeito da Lua. Ok, pessoal? Até a próxima. Valeu!